Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, eu acabei de falar que este é um canal para informar, né? Para a gente conversar sobre as contribuições que as populações africanas legaram para a humanidade. As populações africanas legaram muitas contribuições para a humanidade, seja no campo metafísico, no campo científico, tecnológico. Os primeiros africanos, as primeiras populações a chegarem aqui na antiguidade, né? Séculos antes de Cristóvão Colombo, foram as populações africanas, como já dissemos anteriormente, que deu origem à civilização Meca e que, posteriormente, essa civilização ela emprestou uma série de contribuições científicas e tecnológicas para os maias, incas e astecas. Isso está documentado na obra de Ivan van Sertima, mas não é exatamente disso que a gente vai falar aqui hoje, porque amanhã se comemora a véspera do Natal, né? E, nesse sentido, temos muitas pessoas no Brasil que comemoram essa data, pretos ou negras, pretas ou brancas, enfim. Os muçulmanos geralmente não comemoram, por razões óbvias. Muita gente que é do candomblé e de Umbanda comemora essa data, mas o que é importante salientar aqui é que essa data ela não tem a ver com... Essa data em si ela não tem nada a ver com o continente africano. Porém, o personagem principal dessa data ele foi fortemente inspirado no mito africano que é Horus, como nós já falamos anteriormente aqui. E hoje a gente está aqui para falar exatamente sobre isso, sobre as origens egípcias do cristianismo. Desde já, família, é importante salientar, quando a gente fala em cristianismo aqui, nós não estamos nos referindo a isto hoje que se entende como cristianismo, ao protestantismo, ao catolicismo, as diferentes visões dentro do protestantismo que tem, a tal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que é a Igreja de Mórmon, enfim, essas igrejas protestantes de diferentes denominações, né? Então, não estamos falando dos adventistas, nada disso, do sétimo dia, nada disso. Não estamos falando das testemunhas de Jeová, não estamos falando nada disso. Estamos falando das raízes históricas. Antes de mais nada, é importante salientar, a palavra Cristo não é uma palavra de origem africana, sim grega, porque os gregos estiveram durante muito tempo bebendo na fonte dos Kemetiu, como nós explicamos aqui, né? Já informamos, utilizando obras de referência de George Granville Mona James, que os filósofos gregos, que na verdade estudantes gregos que foram para o Kemet aprender filosofia, medicina, matemática, química, matemática especulativa, tudo isso, conforme explica Chiquanta Diop, conforme explica George Granville Mona James, essas pessoas beberam na fonte do conhecimento do Kemet, do conhecimento africano. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as igrejas em África, elas são mais antigas, as igrejas que falam de um cristianismo, né, conforme explica o grande professor James Smalls, elas são mais antigas 500 anos do que a Igreja Católica e 1.500 anos mais antiga do que a Igreja Protestante, que vai nascer por volta de 1517, quando Martinho Lutero, um monge agostiniano, Santo Agostinho foi um sacerdote que morreu no continente africano e criou-se uma ordem em sua homenagem. Então, um monge da sua ordem, alemão, criou o protestantismo em 1517, quando ele colocou mais de 95 teses dele lá, coladas na parede de templos, reivindicando uma série de mudanças na estrutura interna de funcionamento da Igreja Católica, o que foi recusado. Logicamente, ele foi perseguido, foi preso e seus seguidores, seus primeiros seguidores, protestaram contra sua condenação do lado de fora do prédio onde estava sendo julgado. Por isso que, normalmente, historicamente, chamamos pessoas de protestantes, certo?
No entanto, as igrejas em África já existiam, repetindo, antes da Igreja Católica e antes da Igreja Protestante, como explica o professor James Smalls. Essas igrejas, elas tinham uma influência fortíssima, né? Importante salientar isso, da cosmovisão, da cosmogonia do Kemet, a igreja copta e a igreja que foi também fundada onde é hoje a Etiópia. O que acontece é que quando se fala em Etiópia nos textos antigos, geralmente, pelo fato de os gregos da antiguidade chamarem de etíopes muitos ou quase todos os negros, se confunde o local exato que está se referindo. Quando Sheikh Anta Diop, na obra Nações Negras e Cultura, fala da Etiópia dos Antigos, ele está se referindo a onde é hoje o Sudão. Mais ainda, ou tanto quanto, ele está se referindo a onde é hoje, ali, a região de Punt, né? Perdão, onde é chamada região de Punt, que é onde é hoje Somália, Eritreia, e ali foi chamado pelos antigos Kemetiu, né, de Taneter, o país do sagrado, de onde vieram os ancestrais dos antigos Kemetiu. Os Kemetiu, já explicamos aqui, são os antigos egípcios. Kemet, terra dos negros, Kemetiu, quem morava ali, quem vivia ali. Dito isso, a região, esta região a que eu estou me referindo, que Sheikh Anta Diop chama de a Etiópia dos Antigos, foi o lugar de onde saíram uma série de populações que vai ajudar a fundar o antigo Kemet, no lugar onde é hoje, mais precisamente falando, onde é hoje o Egito. O nome Egito foi dado pelos gregos, aquele território, porque a Egiptus, de acordo com Diop, é um personagem mitológico da Grécia e este era negro. Lembrando que a Grécia, ou melhor, aquelas ilhas ali que mais tarde chamariam Grécia, foram ocupadas por populações africanas milhares de anos antes de os aqueus, dos dórios, dos jônios invadirem aquele território. Já explicamos isso aqui diversas vezes, né? Então, muito provavelmente, a mitologia grega nasce daí. Os minoicos eram pretos, como já explicamos aqui anteriormente, e estes minoicos também tiveram muita influência, obviamente, dos Kemetiu. Não por acaso, eles faziam oferendas com a utilização de carneiros. O carneiro, que é um símbolo muito fortemente presente no cristianismo, protestante e católico. O carneiro, que em África, no Kemet, era o animal votivo de Amon. Amém, amém, a palavra que até hoje católicos e protestantes falam nos seus respectivos templos. Além disso, personagens da Bíblia têm fortemente influência na mitologia do Kemet, como, por exemplo, Caim e Abel. Um matou o outro por inveja. Na mitologia do Kemet, Set, que mais tarde foi interpretado pelos hebreus como Satã, Set, ele matou seu próprio irmão, Alçar, Osíris, para assumir o trono. Alçar, Osíris, foi assassinado, morreu e ressuscitou 3 dias depois. Uma figura essencialmente identificável a Cristo, como explica Sheikh Anta Diop na obra dele, A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica. Aliás, Osíris, ou Alçar, ele é o Deus Redentor que morre, que se sacrifica, morre e ressuscita. Alçar, morto em espírito, ele engravida a sua companheira Alset, Isis, e Isis, Alset, virgem, dá luz a Heru. A palavra Heru está no étimo remoto da palavra hero, herói, em inglês. Heru, portanto, nasce de uma virgem tal qual Jesus de Nazaré, Yeshua, que vai comemorar seu aniversário na próxima quarta-feira, nasceu de uma virgem também de acordo com a tradição católica, de acordo com a tradição hebraica, né? Embora os hebreus não o considerem, por tradição, o Messias. É importante salientar isso. No entanto, é importante salientar também que outras influências existentes no continente africano você encontra na Bíblia protestante e na Bíblia católica. O fato de os africanos cultuarem o sol, que é Ra, e também que era cultuado como Atom,
quando Akenaton fundou o monoteísmo político, você encontra esse mesmo culto entre os católicos e os protestantes, que Sunday, domingo, dia do sol, eles realizam suas missas, seus cultos. É importante salientar isso, família, porque, mais uma vez, não estamos falando deste catolicismo, deste protestantismo aqui, né, que eu estou comparando com o cristianismo. Quando a gente fala de raiz, a gente está falando desse período histórico muito recuado na história, quando não existiam sequer Grécia e Roma ainda, e os Kemetiu já tinham construído uma civilização gigantesca e construído as suas bases cosmogônicas. Bases cosmogônicas que eram administradas por sacerdotes. Sacerdotes estes que usavam uma vestimenta branca, muito parecida com a vestimenta que os padres católicos utilizam hoje em dia. Por que eles utilizavam essa vestimenta branca, da cor desta camisa aqui? Porque, para os Kemetiu, como já informamos, o branco é a cor da paz, do sublime, do divino, da pureza. A cor branca, não da pele branca, é importante salientar. Então, e dentre outras coisas, é importante salientar uma outra coisa aqui que é importante. Os templos em Kemet, eles tinham tanto a função da prática da cosmogonia, ou seja, das visões metafísicas dos africanos, quanto a prática dos conhecimentos científicos. É importante salientar isso. Não por acaso, Imhotep era um sacerdote, mas também um médico, um arquiteto, um engenheiro e também grão-vizir, ou seja, ele também era um político, porque em África a visão ela é holística. Quem separou estas visões metafísica da ciência concreta foram os gregos, porque eles não conseguiam conceber as duas coisas juntas, porque os gregos vêm do berço setentrional e, por conta disso, eles têm uma visão mais cartesiana, exatamente o oposto da visão holística dos africanos. Uma outra coisa também que é importantíssima que vocês percebam, que esse costume de acender velas para os seus ancestrais, ele é africano, muito africano. Nós aqui utilizamos esse sistema de acender velas, que não tem necessariamente a ver com o catolicismo, né? No primeiro momento, mas se vocês prestarem atenção, todas as segundas as pessoas acendem velas para as almas, porque segunda-feira é dia das almas, nas visões africanas, que a gente cultua aqui, na Umbanda, no Candomblé. Segunda-feira a gente acende vela para as almas, que é dia de preto velho. Nas segundas-feiras, católicos vão às suas respectivas igrejas acender velas para os seus ancestrais que estão também no mundo metafísico. Só é importante salientar, a nossa cosmovisão, como já falei aqui anteriormente, não é um sincretismo com o catolicismo. É exatamente o contrário, como nós estamos abordando aqui. O catolicismo é que bebeu nas fontes africanas. O que nós temos aqui como Umbanda, que vem do Banto, ele é africano, que é um traço remanescente de cultura do Kemet. Da mesma forma o Candomblé. Por isso que se veste branco na sexta-feira, por exemplo, que é dia de Oxalá, Oxalorum, Oxalufã, Nizambimpungo, porque os sacerdotes do Kemet utilizavam branco também. Então, família, antes da gente apontar dedos para quem quer que seja, né, nós precisamos ter o conhecimento de que uma pessoa negra, não importa se ela é do Candomblé ou da Umbanda, ela pode e deve falar a palavra Amém, Amon, porque nós fomos negados das nossas contribuições científicas, cosmogônicas, civilizatórias, porque a religião, ou seja, a cosmogonia, ela também é um traço civilizatório. O que acontece é que disseram para nós, mentiram para nós, para mim, para você, de que nós não contribuímos com rigorosamente nada, como um homem chamado Hegel da vida, né? E o problema é que a gente acreditou, mas a gente acreditou porque nos negaram a educação. O que acontece é que agora nós temos acesso ao conhecimento. Então, se temos acesso ao conhecimento, ainda que de uma maneira muito atribulada, e sim, porque isso faz parte da estrutura do racismo, mas nós não precisamos mais cair em falácias eurocêntricas. E sim, precisamos recuperar o que é nosso. Esta mulher aqui é uma
mulher branca, essa autora, Lisa Ann Berger. Ela é branca, já explicamos isso aqui, ela é estadunidense e ela não é pan-africana. Ela cita nessa obra autores pan-africanos, como George Granville e Monad James, que fala exatamente do legado roubado, né, que é a sua obra, mostrando quando os gregos, como eu acabei de falar, vão no Kemet beber na fonte dos africanos, e ela cita Yosef Ben Yokneam. Yosef Ben Yokneam, o nome Yosef Ben Yokneam é um nome judeu. Yosef Ben Yokneam é um homem negro, pigmentado, africano, nascido nos Estados Unidos da América, que construiu uma obra chamada Nós, os Judeus Negros, Testemunhos do Mito da Raça Branca Judaica, porque estes judeus que estão em Israel hoje, lembrando, eles não são os hebreus bíblicos, eles são um povo chamado Askenazi, branco de origem caucasiana, que estão matando covardemente os palestinos, os libaneses. Né? É importante salientar, eles vêm de um outro berço. Nós não. Nós vemos do berço meridional. Então, é importante salientar porque esta mulher, ela faz uma série de contribuições aqui, ela traz uma série de contribuições aqui, mostrando os paralelos que os Kemetiu construíram, né? Melhor dizendo, as cosmogonias que os Kemetiu construíram e os paralelos que a Igreja Católica estabeleceu. Porque a Igreja Católica nasceu do Império Romano, politicamente falando. E o Império Romano dominou o Egito. Então, logicamente, que eles vão beber na fonte dos Kemetiu para construir a sua cosmovisão. Inclusive, a palavra universal, temos uma igreja universal, aí já explicamos isso, ela vem fundamentalmente do grego católicos, que a palavra católico significa universal. Mas de onde os romanos tiraram isso? Tiraram isso de Akhenaton, que, como eu acabei de falar, construiu um Deus universal, Atom, o Deus vivo, não há outro senão ele, assim dizia Akhenaton, como os protestantes hoje dizem que serve a um Deus vivo, né? Akhenaton construiu essa visão do monoteísmo universal. O monoteísmo, antes de Akhenaton, já existia em toda a sua abstração no continente africano, conforme explica Chiquita Diop. Amon, Amen, né? Era cultuado. Mut era a contraparte feminina de Amon, Amen. Porém, Akhenaton, milhares de anos atrás, ele construiu um monoteísmo que era universal, não apenas de um povo, de uma região, mas do planeta inteiro. Esta visão os hebreus pegaram para si. Posteriormente a esta visão, os católicos vão pegar para si e mais tarde ainda, durante a expansão marítima, vão espalhar pelo mundo e vão, como explica John Henrik Clarke, vão colonizar a história do mundo e vão colonizar o mundo junto. Por isso que nós aprendemos uma série de coisas erradas a respeito da Europa, a respeito do continente africano, a respeito do mundo de uma forma geral. Então, família, é importante salientar isto, as raízes históricas. Né? Quando você ouvir falar de monoteísmo, surge no continente africano. Quando você ouvir falar de uma mulher que deu à luz virgem, ela é africana. Inclusive tem várias imagens de Isis ao Set na Europa ainda hoje. Né? Ainda hoje, na Bulgária, na Romênia, principalmente ali na Europa Oriental, você encontra. Na Rússia você encontra. Na Alemanha você encontra. Tem. O professor Ronoko Rashid fez um trabalho excelente de mapear essas madonas negras que são uma homenagem, uma influência de Isis, conforme explica Ivan Van Sertima na obra dele, Mulher Negra na Antiguidade. Ele mostra tudo isso. Então, essas cosmovisões, família, nós construímos. Não significa dizer que nós devemos ser católicos ou protestantes. Não estou dizendo nada disso. Nós podemos ser o que nós quisermos. O que eu quero informar aqui é que a gente não pode negar as nossas construções antropológicas e colocá-las na mão dos nossos opressores que mentiram para a gente. Isso que a gente não pode fazer. Né? Quando alguém disser, para você que é da Umbanda ou do Candomblé, né, que a religião deles é que salva, você fala assim, ó, vocês copiaram de nós. Só diga isso. Quando alguém disser que nós cultuamos demônio, diga para eles que a palavra daemon, ou diabo, é de origem europeia. Satã, quem construiu foram os hebreus, não os africanos. Né? E Exu não pode ser demônio, porque o Exu não é uma construção euroasiática. E são os euroasiáticos que construíram essa visão do demônio, não os africanos. Dado o recado, família, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África online comigo, aula síncrona. Estamos juntos sempre.
Para quem vai comemorar, Feliz Natal, bom Réveillon para todas e todos. Estamos juntos sempre. Salve Xangô, Rio da Justiça, Hotep, África no Centro.